Olá, telespectadores, aqui quem vos fala é o Lucas Carneiro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gangue da Bola. Depois de alguns meses aí sem gravar, alguns meses porque eu não sei exatamente o tempo que eu fiquei sem gravar. Eu sei que fiquei muito tempo e já estavam muitos inscritos aqui do canal. Lucas, cadê os vídeos? Por que o senhor parou de postar os vídeos? E eu parei justamente porque eu tive problemas técnicos, tive problemas na minha câmera, problemas no meu computador. Acabei parando, dei um tempo, até por causa do meu trabalho, tive que dar mais atenção pro meu trabalho nesse meio tempo. Porém, agora vai voltar com tudo o canal, eu quero postar vídeo todos os dias, se possível, né? Tem dias que a gente acaba não tendo tanto tempo, mas eu quero voltar a postar frequentemente vídeos aqui nesse canal. E eu espero que vocês me apoiem nisso, porque eu gosto muito de fazer vídeos, é como se fosse um hobby pra mim, e é muito legal comentar sobre futebol e principalmente com a companhia de vocês. Então, antes de começar esse vídeo, eu gostaria só de pedir pra você deixar o seu feedback. Deixe seu feedback aí nos comentários, não precisa ser like, pode ser dislike, quer dar um dislike? Pode dar um dislike. Quer dar like? Pode dar o like. Mas uma coisa que eu peço pra vocês é pra vocês se inscreverem aí no canal, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado. Então, bora para o vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar sobre a minha expectativa para Flamengo e River Plate na final dessa Libertadores de 2019, que vai acontecer no Peru, em Lima. Vai ser uma final bem interessante, uma final de Libertadores que eu tenho muitas esperanças de que vai ser um grande jogo, mas eu vou apresentar a minha expectativa, alguns pontos fortes do Flamengo, do River, falar um pouco sobre o que eu acho que vai ser esse jogo, dar a minha opinião aqui pra vocês. Vocês podem discordar livremente aí nos comentários, botar a opinião de vocês também, até porque esse canal é um canal de discussão, vai ser bem legal saber a opinião de vocês também. Mas preste atenção que eu vou dar a minha neste momento. Flamengo e River Plate, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande jogo de bola, até porque são duas escolas de futebol muito parecidas, escolas que jogam futebol bonito, futebol pra frente. Nenhum dos dois times tem o costume de ficar na retranca, são dois times que gostam de sair pro jogo, times que fazem um futebol muito bonito de se ver jogar. Isso é o mais importante. Acho que hoje em dia equipes que valorizam o futebol jogado pra frente, valorizam o futebol bonito, são as melhores equipes que a gente gosta de ver jogar. Principalmente analistas de futebol como eu, como vários outros, nós gostamos de ver equipes que jogam bonito. Claro, as equipes que jogam na retranca têm o seu valor também, mas eu particularmente e a maioria dos analistas preferem ver equipes que joguem pra frente. E nesse jogo a gente vai se esbaldar, né? Porque tanto o Flamengo quanto o River Plate jogam futebol muito bonito. Lembrando que a final vai ser em Lima, no Peru, ou seja, não vai ter o fator casa pra atrapalhar um dos times e pra beneficiar o outro. Então, como vai ser um jogo de um campo neutro, não tem aquela coisa, o Flamengo é favorito porque joga em casa, o River é favorito porque joga em casa, ou um vai ter desvantagem porque joga fora de casa. Nesse jogo não vai ter isso, porque a final vai ser em campo neutro, vai ser em Lima, no Peru, no estádio Monumental U, o estádio do Deportes Tolima, uma equipe do próprio Peru, né? E vai ser bem interessante ver como é que vai ser essa final em um campo neutro, assim como acontece na Champions League. Sempre tem o estádio que eles escolhem, a final de um jogo só. Depois de tanto tempo vamos ter uma final de um jogo só na Libertadores da América. Isso vai ser muito interessante de ver, não vai ter aquela coisa do gol fora de casa, vai ser tudo decidido em um jogo só, tudo decidido ali. Então quem fizer o melhor jogo vai acabar saindo o campeão dessa atual Libertadores da América. Outro ponto que vale ressaltar é que o River Plate tem só uma partida antes da final e o Flamengo tem duas partidas. E são duas partidas bem complicadas para o Flamengo, né, para a equipe carioca. Por quê? A primeira partida vai ser contra o Vasco, que é um clássico, né? Um clássico muito bom de se ver, que é Flamengo e Vasco. E apesar do Flamengo sempre levar certa vantagem, favoritismo e tal, o Vasco costuma de vez em quando complicar a vida do Flamengo. E clássico é clássico, né? Tudo pode acontecer. Clássico sempre vai ser um jogo difícil, apesar de que alguns acaba terminando em goleada e tal, mas normalmente clássico é um jogo difícil. Então, o Flamengo tem um jogo complicado contra o Vasco e depois tão complicado quanto contra o Grêmio, né? Até mais complicado, porque o Grêmio é uma equipe bem melhor que o Vasco. O Grêmio, apesar de ter perdido de 5-0 pro Flamengo na semifinal da Libertadores, aquilo ali foi um jogo à parte. Foi um resultado que pode acontecer de vez em quando, mas o Grêmio ele joga muito mais do que jogou contra o Flamengo naquela semifinal.
Então, se o Grêmio jogar direitinho, como vem jogando nessas últimas partidas, que emplacou uma sequência de vitórias aí no Campeonato Brasileiro com o time titular, vai dar muito trabalho pro Flamengo, apesar do Flamengo ser favorito ainda. Só para ilustrar, né, esse momento do Flamengo, que vai ter 2 jogos complicadíssimos antes da final contra o River Plate. Aí resta a gente saber se o Jorge Jesus vai poupar os jogadores ou se ele vai manter a escalação titular contra o Vasco e contra o Grêmio. Até porque o Jorge Jesus, ele costuma manter a maioria dos jogadores titulares mesmo antes de confrontos pela Libertadores. Mas essa é uma final contra o River Plate e vamos ver se o Jorge Jesus vai manter essa ideia aí de jogo que leva praticamente todos os titulares mesmo antes de um confronto de Libertadores. O River Plate, por outro lado, tem só uma partida, é uma partida pela semifinal da Copa Argentina e apesar de ser semifinal, é contra um time um pouco modesto. O Estudiantes BA vai ser a partida nesta quinta-feira já dessa semana, dia 14, e é um time modesto, né? Apesar de ser pela semifinal de uma Copa Argentina, é contra um time modesto e também vai ter muito tempo aí para se organizar contra o Flamengo, né? Para jogar contra o Flamengo na final. Até o dia 23, o River Plate vai ter tempo de sobra, vai ter tempo livre para treinar, porque até lá não vai ter mais nenhuma outra partida. Então o River Plate ele já sai na vantagem nesse negócio aí de calendário, né? O Flamengo acaba tendo 2 jogos complicadíssimos e o River Plate tem uma semifinal, mas que é contra um time modesto e tem muito tempo para se planejar, muito mais tempo do que o Flamengo. Vale lembrar também que o River Plate é apenas o 4º colocado no Campeonato Argentino, porém tem 1 ponto só a menos do que o líder Boca Juniors. É bem interessante, porque os 3 primeiros colocados do Campeonato Argentino têm 25 pontos, os 3 têm 25, e o River Plate, que é o 4º, tem 24 pontos. Então tá bem equilibrado o Campeonato Argentino, porém o River tá em 4º, coisa que não tá muito acostumado nesses últimos anos, né? Não é um ano tão assim comum para o River Plate, é um ano que o River Plate deu uma caída, mas ainda assim é um grande time, ainda assim tem muita história e ainda assim consegue jogar um futebol bonito, até porque é treinado pelo Marcelo Gallardo, treinador que faz muito tempo no time, se eu não me engano 4 ou 5 anos, e durante todo esse tempo ele conseguiu reerguer o River Plate, fazer o River Plate jogar um futebol bonito e sair de uma situação que ele tinha ido para a Série B do Campeonato Argentino até ser campeão 2 vezes em 5 anos. Dentro de 5 anos ele foi campeão 2 vezes da Libertadores, fora os outros títulos nacionais que ele conquistou. Então o River Plate ainda assim joga futebol bonito, porém não é aquele ano fantástico, né? Assim como foi os últimos anos pro River Plate. É um ano que o River Plate vem sofrendo um pouco na Libertadores, apesar de ter passado na maioria dos jogos, vem sofrendo um pouco, não está habituado a sofrer assim na Libertadores, porque é um time que costuma dominar os seus jogos, mas a gente viu contra o Boca Juniors uma classificação apertadinha, né? Apesar de ter ganhado de 2-0 o primeiro jogo no Monumental, o segundo jogo lá na Bombonera, no estádio do Boca, o River Plate teve uma dificuldade, né, bem grande contra o Boca Juniors, quase acabou sendo eliminado, mas perdeu só de 1-0 e aí acabou conseguindo a classificação pelo saldo de gols. Porém, o River Plate, como eu já disse e repito, não vem fazendo um bom ano, ao contrário do Flamengo, né? O Flamengo, muito pelo contrário, vem fazendo um ano muito bom, um ano espetacular. É um trabalho de curto prazo contra um trabalho de longo prazo, né? Trabalho de longo prazo do Marcelo Gallardo, que vem dando certo até aqui, é um time extremamente vitorioso, o River Plate, e o trabalho de curto prazo do Jorge Jesus, que vem também dando muito certo até aqui. São muitos jogos invicto no Brasileirão, quase certeza que vai ser campeão desse Campeonato Brasileiro, só depende do próximo jogo. E o Flamengo vem também jogando muito bem na Libertadores, ganhou de 5-0 do Grêmio, que é um time com muita tradição na Liberta, é um time talvez com mais tradição aqui no Brasil na Libertadores junto com o São Paulo, né? Então o Flamengo vem fazendo um ano fantástico, né, sob o comando do Jorge Jesus, e vai ser muito interessante de ver como o Flamengo vai se comportar nesse jogo contra o River Plate, né? O Flamengo tem um leve favoritismo, obviamente, pela fase que vem apresentando, né, nesses últimos jogos, desde que o Jorge Jesus assumiu. E tem um elenco melhor um pouco que o do River Plate, apesar do elenco do River Plate ser muito bom também. E o Flamengo vem nesse embalo, né, nessa sequência de vitórias, num momento espetacular. Tem um técnico muito bom também, assim como o Gallardo é para o River Plate. Então, sem dúvida nenhuma, o Flamengo tem um pouco de favoritismo. Porém, é um pouco só, porque a gente sabe que camisa costuma pesar em questão de tradição, né? O River Plate tem muito mais tradição que o Flamengo na Libertadores, muito mesmo, tanto que o Flamengo estava há 38 anos sem chegar a uma semifinal
de Libertadores da América, agora conseguiu chegar à final, e o River Plate nesses últimos anos vem acumulando título atrás de título e chegando em todas as semifinais das últimas Libertadores. Então o River Plate vem numa fase não tão boa quanto o Flamengo, porém tem mais tradição, tem mais história na Libertadores e é um time acostumado a jogar finais, é um time acostumado a jogar decisões, então pode ser que isso pese um pouco pro lado do River Plate, mas ainda assim eu acho que o Flamengo é um pouco favorito. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse jogo, quem vocês acham que é o favorito, falem sobre tudo que eu comentei aqui nesse vídeo, e eu ainda arrisco um palpite, na minha opinião vai ser 2-1 para o Flamengo contra o River Plate nessa final, mas eu gostaria de saber qual resultado também vocês vão dar aí para esse jogo, qual resultado vocês vão palpitar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, o vídeo de hoje foi esse, muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima, fui! With